Olá, olímpicos, olá, olímpicas. Eu sou o João Paulo Pimenta, do Departamento de História da USP, e estou aqui para tratar da independência do Brasil, mas de um aspecto da independência do Brasil pouco conhecido e muito importante. É a violência na história da independência do Brasil. Por que esse tema é importante? Porque ele frequentemente é ignorado nos conhecimentos sobre a independência do Brasil. Quando vocês estudam a independência, seja nos livros didáticos, seja com as aulas expositivas dos professores, seja com os materiais que circulam em geral na nossa sociedade, vocês dificilmente recebem conteúdos relativos a esse tema específico, que é muito importante, repito, a violência. Por que ele é muito importante também? Também porque é um tema que não diz respeito só à história da independência. É um tema que diz respeito à história do Brasil em geral. Eu explico. Qual que é o senso comum? Qual que é a ideia mais comum sobre a independência? É a de que houve um processo relativamente pacífico, sem grandes conflitos, sem grandes enfrentamentos. Essa teria sido, então, uma transição política fundamentalmente negociada, de cima para baixo, com pouca participação de grupos sociais subalternos, e que tudo teria se passado sem guerras, sem derramamento de sangue, sem grandes enfrentamentos. Ora, da independência, essa ideia, então, de um processo pacífico acabou contaminando toda a história do Brasil. E há uma verdadeira crença, é um mito, né? Há uma crença de que o brasileiro, então, tem uma índole pacífica, que nós temos uma história sem grandes conflitos, e isso definitivamente não é verdade. Então, quando nós estudamos a violência na história da independência, nós temos a oportunidade não apenas de restituirmos uma verdade muito importante para a própria independência, como também de contestar, de relativizar e às vezes até de deixar de lado essa história de que o brasileiro, então, é fundamentalmente pacífico e que na nossa história não existiram e não existem, porque a história está sempre em curso, grandes enfrentamentos. Então é sobre isso que eu vou falar. Ora, como que nós começamos, então, a olhar para a história da independência? Há um consenso de que um marco fundamental é o ano de 1808, quando a corte portuguesa, então chefiada pelo príncipe regente Dom João, chega ao Rio de Janeiro, a sua nova sede. O que a corte veio fazer no Brasil em 1808? Ela chega em 1808. Ela fugiu da guerra que estava em curso no continente europeu. O fato de ter sido uma fuga não diminui em nada o caráter estratégico dessa medida. Foi uma fuga pensada, foi uma fuga muito eficiente do ponto de vista político, porque evitou justamente o que se temia à época, que com a invasão francesa dos exércitos de Napoleão Bonaparte a Portugal, a corte fosse presa, né? E aí Portugal não tivesse mais rainha, não tivesse mais príncipe regente. Então é por isso que a corte vai ao Brasil e chega em 1808, instalando-se no Rio de Janeiro. Vocês vejam, então, que se nós começamos a olhar para a história da independência a partir da chegada de Dom João e corte em 1808, nós já estamos falando de uma guerra. O começo dessa história é uma guerra. E é uma guerra muito importante, porque ela é uma guerra de dimensões mundiais. As guerras napoleônicas, que envolvem, então, essa história da chegada da corte, é uma guerra que se desdobra em muitos lugares do mundo, tendo o seu epicentro na Europa. E a corte no Brasil quer evitar, então, as mazelas da guerra. É por isso que ela foge da guerra, mas Portugal faz a guerra junto com os exércitos britânicos, aliado Portugal com os exércitos britânicos contra os exércitos franceses. Então a corte no Brasil é uma corte que tenta evitar a guerra da Europa, tenta se proteger em relação a isso. Ora, o que começa então a acontecer? Ninguém está pensando ainda em independência do Brasil. Não tem ninguém no Brasil que está defendendo independência em 1808. No entanto, o Império Português, que tinha aí Portugal, Brasil, territórios africanos, tinha alguns territórios asiáticos, Portugal e o Brasil começam a conhecer uma série de situações novas
que vão se agravando, vão se aprofundando e que levarão um pouco depois à independência. Mas eu queria deixar bem claro aqui que em 1808 ninguém queria a independência do Brasil, ninguém nem falava nisso. Então, a corte portuguesa está se protegendo contra as guerras napoleônicas num lugar mais seguro, no Brasil. E o que ela faz aqui? Adota uma série de políticas, vocês devem ter estudado isso, ou vão estudar isso nos livros, nas aulas, em conteúdos gravados. Muita gente trata, então, das modificações que foram sendo feitas no Brasil a partir da chegada da corte. Às vezes a gente esquece que uma dessas políticas implementadas pela corte no Brasil foi de fazer guerras contra populações indígenas. Então há uma política de guerras de Portugal com a sua corte no Brasil contra as populações indígenas já a partir de 1808. São populações indígenas consideradas hostis, são populações indígenas, então, que sofrerão as chamadas guerras justas, que era um dispositivo que a coroa portuguesa usava nos tempos coloniais para justificar a guerra contra algumas populações indígenas. Contra algumas, porque com outras populações, a corte, os portugueses, os seus descendentes, sempre quiseram ter relações amistosas, relações interessadas de aliança. Então, o dispositivo da guerra justa, que tinha sido abolido lá no final do século XVIII por Portugal, é reeditado com a corte no Rio de Janeiro. Então vocês vejam que aí nós já temos uma segunda situação de guerra. Além das guerras napoleônicas que motivaram a transferência da corte, guerras contra as populações indígenas. Um outro elemento. A chegada da corte faz aumentar o volume, a intensidade e também a lucratividade do tráfico negreiro, do comércio de escravos entre a África e o Brasil. Esse comércio já vinha aumentando no século XVIII e a partir de 1808 ele aumenta numa escala muito maior. Então a chegada de africanos na condição de escravos reduzidos à escravidão a partir de 1808 é muito alta, é mais alta do que em qualquer época anterior em que esse comércio foi praticado. E como vocês devem saber, a gente nunca pode se esquecer disso, a escravidão é uma relação fundamentalmente violenta. Ela é de natureza violenta. É a redução de um ser humano à condição de propriedade privada de um outro ser humano, com a exploração do trabalho desse ser humano. Então essa é uma relação violenta. Então, a violência, ela está também no aumento da escravidão no Brasil a partir de 1808. E a partir de 1810, principalmente, isso já começa em 1808, 1809, mas é a partir de 1810 que a corte portuguesa no Brasil e muita gente começa a acompanhar com muito interesse o que está acontecendo na América Espanhola. E o que está acontecendo lá? Revoluções de independência, inclusive com guerras, com grandes disputas políticas, com algumas declarações de independência, com a promulgação de constituições, a partir de 1814, com enfrentamentos terríveis contra exércitos que a Espanha manda para acabar com esses movimentos de independência. Então a corte portuguesa, e muita gente no Brasil, fica de olho no que está acontecendo na América Espanhola para tentar evitar que isso aconteça também no Brasil. É aquela diretriz anterior, evitar a guerra que estava acontecendo na Europa, que essa guerra atinja, então, o Império Português mais do que já tinha atingido, quer dizer, que afete a unidade do Império Português e a segurança da corte e dos seus membros, mas também, agora, a partir de 1810, evitar as guerras que estão acontecendo na América Espanhola. É por isso que, em 1815, a corte decide permanecer no Brasil e ainda eleva a condição política do Brasil. Aí o Brasil deixa definitivamente de ser colônia. Na prática já não era em 1808, não é? Não pode ser colônia sendo sede da corte. Mas não havia uma mudança jurídica formal do estatuto da colônia. Isso só acontece em 1815. E o Brasil é elevado então a reino. E o Império Português se torna uma coisa chamada Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então o Brasil é elevado a reino e se torna politicamente equivalente a Portugal. E por que essa medida é adotada no final de 1815? Como uma forma de segurança, uma medida de segurança, para tentar evitar
que ocorra no Brasil o que estava acontecendo na América Espanhola, não é? Então a corte temia que isso acontecesse, e muita gente poderosa também temia que isso acontecesse. Como vocês veem, a coisa não é lá muito tranquila na vida da corte. Essa corte está com medo. O Brasil monárquico está sempre ameaçado pelo contexto, pela violência desse contexto. E em 1817, uma importantíssima revolução republicana acontece em Pernambuco, toma o poder da província por 3 meses, é um governo republicano contrário à corte do Rio de Janeiro, e esse movimento termina com uma repressão militar muito violenta da parte da corte, com tropas da Bahia, com forças de outras regiões, que de forma violenta, repito, estou usando essa palavra justamente para sempre conectar aqui o que eu estou falando com o tema dessa aula de hoje, de forma muito violenta, acaba com a Revolução de Pernambuco em 1817. E para completar, então, esse contexto todo de violência, entre 1811 e 1816, em 2 ocasiões, o Rio de Janeiro manda exércitos para a Banda Oriental. O que é a Banda Oriental? Hoje ela corresponde, grosso modo, à República do Uruguai. Até 1810 era parte do vice-reino do Rio da Prata. E com a Revolução de Independência, em 1810, no Rio da Prata, que começa como uma revolução política com outro caráter e depois se torna uma revolução de independência, essa região passa a ser disputada. E a corte, com exércitos, com forças militares, interfere na Banda Oriental em 1811 e em 1816. Então vocês vejam que a corte segura no Brasil é uma corte lidando com guerras e usando da violência para garantir aquilo que ela entendia como sendo a sua segurança. Pois bem, até aí, um conjunto de coisas que estão acontecendo, mas que ainda não levam à independência do Brasil. A independência começa a ser pensada para valer a partir da Revolução Portuguesa de 1820. Essa revolução é uma reação de setores políticos, militares, inclusive econômicos, de Portugal, que estão descontentes com o fato de que a corte continua no Brasil, mesmo com o fim das guerras napoleônicas, elevando a categoria política do Brasil e equiparando-a à de Portugal. Então, esses setores descontentes, eles fazem um movimento político, e é um movimento revolucionário. Eles mantêm a monarquia, mas eles querem submeter o poder do rei às cortes constituintes e legislativas. Então, é uma espécie de parlamento que teria como função governar junto com o rei, mas dando limites ao poder do rei. Aí, só então em 1820, que começa para valer a ser pensada, a partir de 1820, a separação política entre Brasil e Portugal, que vai sendo definida entre 1821 e 22 com os conflitos entre grupos políticos econômicos do Brasil e grupos políticos econômicos de Portugal. Ora, a independência, como vocês devem saber, então, ela ocorre ali entre setembro, mas principalmente outubro e dezembro de 1822. Setembro é aquele grito, né? O 7 de setembro, que não é lá tão importante, não teve grande importância na época, é mais uma construção posterior, uma memória da independência, que colocou, então, um protagonismo nesse acontecimento que ele não teve à época. Mais importante, sem dúvida, aconteceu no dia 12 de outubro de 1822, que é a aclamação pública de Dom Pedro como Dom Pedro I, imperador do Brasil, coroado, outro marco importante, no dia 1º de dezembro de 1822. Pronto. Consumada a independência, a separação política entre Brasil e Portugal, o que ocorre? Muita gente no Brasil foi contrária à independência. Muita gente permaneceu fiel a Portugal. O que isso significava? Ser fiel às cortes de Lisboa. O movimento revolucionário português de 1820, ele teve grande aceitação no Brasil. E aí começou então a surgir a ideia da independência. Essa independência foi definida principalmente em 1822, mas muita gente não quis aderir ao novo Império do Brasil e à autoridade de Dom Pedro I, preferindo então a autoridade das cortes de Lisboa. Assim, olímpicos,
ocorrem as guerras de independência, que são muito mal estudadas, muito mal tratadas, não só no ensino fundamental, no ensino médio, mas também nós, historiadores, deveríamos estudar bem mais as guerras de independência, a despeito de algumas ótimas obras que já foram escritas, já desde muito tempo. Quer dizer, tem boas obras de história sobre as guerras de independência, mas precisamos de mais obras, de mais estudos sobre isso. O que ocorre, então? Entre 1822, 23 e uma parte de 1824, existem guerras. Onde? No Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, na Bahia e na antiga Banda Oriental, que agora se chama Província Cisplatina, e que é uma província que o Império do Brasil quer que seja parte do Império. Então, em todas essas regiões, vocês vejam que são províncias muito importantes: Bahia, Maranhão, Pará, Ceará, Piauí e também a província Cisplatina, ocorrem enfrentamentos armados entre os defensores da independência e os defensores da manutenção dos vínculos com as cortes de Lisboa, como parte, então, essas províncias, como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E, além disso, essas guerras, com o vazio de autoridade que elas provocam, elas também são alimentadas por muitos conflitos locais. Então, tem gente armada que não está muito preocupado se é o Império do Brasil, se é Portugal, mas está preocupado com a disputa local de poder político, está preocupado em tirar o governador de armas, está preocupado em tomar o poder, está preocupado em diminuir a exploração do trabalho. E essas guerras envolvem, inclusive, contingentes muito populares, né? Grupos indígenas, grupos de negros que se tornaram homens livres, homens e mulheres livres que tinham sido escravos. Então, essas guerras de independência, elas são enfrentamentos armados e conflitos violentos, muito importantes, que ocorrem em diversa região e que terminam com a adesão dessas províncias ao Império do Brasil. Em 1824 elas já fazem parte, a última a aderir foi a província Cisplatina, mas isso não significa o fim da violência nessas regiões. E essa violência depois ela continuará e aumentará com as chamadas revoltas regenciais, que vocês também devem estudar, também é um conteúdo muito importante, as revoltas regenciais que acontecem depois da abdicação de Pedro I em 1831. Vejam, então, que aí nós temos essas guerras de independência que fazem com que seja muito equivocada a ideia de que a independência do Brasil se produziu sem violência. E eu termino essa parte, então, e depois eu só vou concluir aqui, extrapolando a minha análise para a história do Brasil em geral, eu concluo essa parte aqui, lembrando a vocês da guerra de 1825 a 1828, que envolveu o Império do Brasil contra o governo de Buenos Aires. Não era uma república argentina ainda, não. As províncias de Buenos Aires ou o governo de Buenos Aires disputaram a jurisdição sobre a antiga Banda Oriental, que o Império chamava de província Cisplatina. Houve uma guerra entre 25 e 28, e essa foi uma guerra muito importante na consolidação da independência do Brasil, porque foi a primeira guerra que o Brasil fez como um Estado nacional independente. E ela termina em 1828, sem vencedores, com mediação britânica e a criação de um novo país, a República Oriental do Uruguai. Vejam então que de 1808 a 1828, nós temos o processo de independência no meio desse contexto todo, cheio de enfrentamentos, violento, com derramamento de sangue, com muita gente em armas, com movimentações dinâmicas sociais ligadas à guerra, muito importantes. É bem verdade que a escala dessas guerras de independência e de todos esses outros enfrentamentos armados, dessa violência toda, desse processo e desse contexto, é menor, se nós compararmos, é menor do que de outras regiões da América Espanhola. Por exemplo, as guerras que aconteceram na antiga capitania da Venezuela, no vice-reino de Nova Granada,
né, que formou depois a República da Colômbia, mesmo no vice-reino de Nova Espanha, que depois formou o México. Aí a quantidade de gente em armas é muito maior, e a escala da guerra é muito maior. Só que o fato dessas guerras, dessa gente em armas, ser uma quantidade maior do que no Brasil, não significa que o que tem acontecido no Brasil não tenha sido importante. Foi muito importante e precisa ser colocado como centro dessa história da independência. Mas por que então que tanta gente insiste que não houve guerras e que não houve violência nesse momento fundador da história do Brasil, que é o processo de independência? É porque esse foi um discurso inventado durante a independência. Muita gente que estava fazendo a independência e que queria evitar as guerras, já desde as guerras napoleônicas, a vinda da corte, depois, quando surge a independência, continuaram insistindo que era necessário evitar as guerras. Por exemplo, grandes comerciantes, por exemplo, gente das elites monárquicas. Essa gente não queria guerra. E essa gente, então, dizia e foi dizendo o tempo todo, entre 1808 e 1828, que o Brasil estava evitando a violência, que o Brasil estava evitando derramamento de sangue. E aí tinha umas palavras usadas na época muito comuns. Diziam que estavam evitando a anarquia, a guerra civil, né? Os governos democráticos. Tudo isso era sinônimo de guerra e de violência. Então vocês vejam que a própria história da independência, ela foi se dando com um discurso legitimador da independência, como se ela tivesse sido uma independência pacífica e por isso melhor do que as outras independências da América. Então esse é um discurso de participantes da independência que inventaram uma versão para aquilo que eles estavam fazendo, o processo do qual eles estavam participando. E isso chegou até os historiadores do século XIX. No século XIX, muitos historiadores acreditaram, ou quiseram acreditar, nessa versão de uma independência pacífica. E isso era bom para esses historiadores. No século XX, os historiadores que compraram essa ideia acharam que era ruim que tivesse sido pacífico, mas mantiveram a mesma ideia. Então, gente que achava bom, né, a ausência de conflito, gente que achava ruim a ausência de conflito, acabou reforçando a mesma ideia. Não houve grandes conflitos na independência do Brasil. E isso reforçou um verdadeiro mito na nossa história. O mito de que o brasileiro é um povo de índole supostamente pacífica, chegado ao acordo, que não aceita ou não pratica a violência, o enfrentamento social. Quando, gente, basta vocês olharem para a nossa realidade. A história do Brasil sempre foi uma história de muita violência. Olhem pela janela da casa de vocês, né? Leiam as notícias. A nossa história continua a ser uma história de guerras internas, uma história de violência armada, inclusive de guerras externas. O Brasil participou de algumas guerras ao longo de sua história. Então não devemos acreditar numa versão da independência criada por alguns dos próprios protagonistas da independência e que acabou por contaminar uma ideia geral de história do Brasil. Além de ser falsa, além de distorcer a verdade histórica, a insistência nessa ideia de uma independência sem violência e de uma história do Brasil geral sem violência impede que nós entendamos a nossa própria história do presente, o ponto em que nós estamos dessa história, que continua a ser uma história de violências. É isso.